Rede Canal 10, Cabo Frio TV, apresenta Olhar Espírita. Olá amigos, mais um programa Olhar Espírita e hoje, especificamente, temos aqui uma grande satisfação em comunicar a vocês do nosso aniversário, completamos um ano já de atividade. E aqui conosco temos hoje 3 companheiros da nossa equipe que comparecem aqui para a gente conversar um pouco sobre um tema que é necessário que a gente fale sobre isso, bem claramente, sobre o que seja o olhar espírita, do que se trata o olhar espírita. E nesse sentido, temos aqui a presença de Marcelo Turra conosco, Tatiana Simões e Cláudia Alcântara, que é a nossa última parceira aqui, que iniciou também junto conosco aqui na nossa atividade, no nosso programa, se integrou aqui ao nosso grupo. Foi uma ideia, assim, quem sugeriu, digamos, a possibilidade da gente criar um programa com um enfoque, uma abordagem sobre temas espíritas, foi o Valmor, o jornalista, que não está aqui presente. Eu até o convidei, mas ele tem um compromisso, está envolvido com campanha eleitoral, essas coisas, É mais ou menos a praia dele, O programa dele se chama Política com K, É o programa dele que ele tem aqui no Canal 10. Então, aqui nós vamos ter, talvez, a presença de mais alguém que vai também estar hoje conosco, mas vamos falar um pouquinho sobre o nosso projeto, que seja o programa Olhar Espírita. O programa Olhar Espírita foi um projeto que, como falei, iniciou com uma ideia do Valmor, ele sugeriu e a gente acabou desenvolvendo aí uns conceitos e tal, uma concepção que a gente definiu e como seria mais ou menos a nossa abordagem. Então, o nosso programa tem um objetivo essencial de levar o conhecimento espírita, mas o conhecimento, digamos assim, em pílulas, em gotas de conhecimento, Porque o nosso programa tem um tempo hoje até ajustado para 30 minutos. E sempre levando temas que a gente possa colocar para as pessoas, assim, a perspectiva sobre a ótica espírita, como que o espírita enxerga certas situações. E isso realmente é pertinente. E sobre isso, sobre essa visão, o que seria realmente essa visão, esse olhar espírita das situações? Eu vou perguntar aqui a Marcelo, se Marcelo pode nos falar alguma coisa sobre isso, Marcelo. O que seria, Marcelo, essa abordagem desse olhar espírita para a vida, a gente conseguir ter um conhecimento espírita nos favorecendo uma perspectiva diferenciada, uma abordagem diferente das situações. Como é que é isso? Como é que isso funciona? Flávio, meninas, olha que negócio lindo isso aqui hoje, Essas meninas lindas, esse amigo muito querido, é uma alegria estarmos aqui nesse 1 ano de atividade. Bem, Flávio, nós somos oriundos de uma religião, quando a gente fala de uma religião, de uma ideia religiosa, onde se vive sob o signo do medo, pecado, do delito, do erro e do céu e do inferno. O bonzinho vai para o céu e o ruinzinho para o inferno. Quando você lança um olhar espírita sobre estas ideias tão aterrorizantes de inferno e este céu tão inacessível que te chama para ser uma pessoa 100% vivendo a bondade que nós não conseguimos viver, o olhar espírita ele chega com o objetivo de dizer que sim, há um lugar bom nos aguardando e que não há um lugar ruim em definitivo nos esperando. Só que nós precisamos seguir uma rota, seguir algumas observações para conseguirmos acelerar a chegada da gente nesse bom lugar. Quando a gente se reúne aqui, nós queremos falar sobre assuntos que chegam diretamente ao coração das pessoas, sobre as lutas das pessoas, que vão de sexualidade, as lutas domésticas, os conflitos familiares, as lutas com relação ao dinheiro, a sobrevivência, sobre as lutas relacionadas à convivência, as lutas relacionadas à família, que nós fracassamos
for demais e achamos que há determinadas horas que fracassamos e é ruim. Então, o olhar espírita, ele tem como objetivo, não é tirar de sobre a gente a dor, mas eu sinto que ele tem como objetivo dizer que vai passar, que as coisas ruins vão passar, que nós precisamos nos ajustar, tirar a lição em relação a isso. Então, quando você fala que o olhar espírita ele se apresenta como um medicamento lento, porque não há mudança rápida, né? Eu ouvi uma ocasião que existe uma diferença entre inchar e crescer. Todo inchaço é doença. Toda vez que uma coisa incha, está doente. Às vezes você olha um órgão que está enorme e fala, nossa, está com músculo. Não é. É doença, é inchaço. Então, eu sinto que o olhar espírita tem essa função. Permitir lentamente, através das reflexões que são feitas aqui, extremamente ricas, que as pessoas possam experienciar um crescimento lento, entretanto, com constância, sequenciado. Eu vejo isso, eu sinto isso e espero de fato que isso chegue aos lares dos nossos irmãos, que as pessoas enfim se livrem dessa ideia de inferno, de fim, de acabou, mas que também não abracem de forma irresponsável um céu que nós não construímos ainda. Acho que é isso. Tatiana, até Marcelo colocou agora a questão assim, dessa visão de eternidade, né? Essa visão, o Espiritismo, ele nos lança nessa dimensão, digamos, da imortalidade da alma. Como é que é isso, né? Como é que a gente pode entender isso sob o olhar espírita? A diferença, né, digamos, da visão espírita, dessa visão da espiritualidade ou do mundo espiritual, né, para, digamos, outras concepções, outros conceitos. Qual a diferença que faz, no caso, a visão espírita? Que diferença assim, mais interessante a gente poderia colocar? Certo. Bom, eu também vou aproveitar para agradecer a oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos, porque é realmente uma grande alegria fazer parte desse projeto. Eu sou muito grata por essa oportunidade, porque quando você me falou sobre qual seria a intenção do programa, eu fiquei assim encantada dessa possibilidade da gente trazer o nosso cotidiano na visão do olhar espírita, né? Do que é o olhar espírita. E aí você me pergunta o que seria isso dessa nossa eternidade enquanto espíritos, né? Muitas religiões entendem até que existem espíritos, né? Não, existe o espírito sim, mas o que a doutrina espírita traz para nos esclarecer é que não existe a unicidade da existência. Então, muitas religiões, elas falam assim, não, você tem que acertar numa única vez. A tua chance é essa, se você errou, acabou. Então, a doutrina espírita vem dizendo, não, calma aí, você realmente reencarna para acertar, mas aquilo que você não conseguiu corrigir, mas que você teve uma verdadeira intenção de corrigir, mas por sermos ainda espíritos imperfeitos, a gente não conseguiu, nós teremos outras possibilidades. Então é isso que a doutrina vem dizer, para trazer um pouco de calma nessa agitação do mundo, das pessoas que ficam vivendo o materialismo do eu tenho que ter, quando na verdade o exercício eu tenho que ser melhor, eu tenho que me tornar uma pessoa melhor do que quando eu cheguei aqui. E eu vou retornar, sim, eu vou retornar, mas eu quero retornar num patamar um pouquinho melhor. E eu não quero ter que me reajustar com os erros que eu já me propus a consertar numa existência anterior. E nem ficar acumulando erros. E trazer esse compromisso para a gente, e não para o mundo. Ah, eu errei porque me induziram ao erro. Ah, eu não fiz porque não me deram a chance. Ah, eu nasci num berço humilde, então eu estou fadada a ficar nesse berço humilde, porque eu tenho que trabalhar a minha humildade. Não é por aí, sabe? É um entendimento completamente diferente que o olhar espírita consegue trazer para a gente. Isso.
Eu acho que é por aí, não é? O olhar espírita, ele busca justamente isso, a ideia da gente trazer esses conceitos de uma forma, assim, numa abordagem não simplória, mas simplificada, vamos dizer, porque os conceitos espíritas, eles são muito profundos em alguns aspectos, e se a gente for falar em termos de estudo em espiritismo, não existe faculdade para você estudar espiritismo, porque são tantos assuntos, tantas abordagens, tantas possibilidades, que eu acho que a gente nunca vai se formar em espiritismo. Não existe uma escola para formar o espírita. Ninguém vai ser diplomado como espírita, nunca, né? Então pode estudar a vida inteira que não vai conseguir. Mas, entretanto, aí eu vou aqui falar com a minha amiga Cláudia. E aí, Cláudia, veja bem, o conhecimento espírita, né? A gente poderia falar que o conhecimento espírita, ele é libertador, ele liberta. Do que a gente se liberta? Que libertação seria essa que a gente alcança pela conquista do conhecimento espírita? Às vezes em pílulas, né, Marcelo, como a gente colocou de início, que às vezes aquela pílulazinha faz a diferença em relação a um determinado aspecto e resolve um certo problema, desbloqueia um certo dilema, e aquilo ali já é um avanço interessante, né? O que você poderia nos dizer também, Cláudia? Então, quando a gente olha para o mundo, quando a gente se relaciona com pessoas, desde que a gente nasce, a gente vai aprendendo a olhar para o mundo com uma determinada ótica. Todos nós somos assim, que são as nossas crenças, são os nossos valores, é a nossa ética, é a nossa moral. Alguns desses valores, algumas crenças, eles são libertadores, outros são aprisionantes. E a gente experimenta muito isso, por exemplo, quando vem crenças e valores que foram herdados dentro da nossa família, por exemplo, e que aí a gente passa a acreditar piamente, porque minha mãe fazia assim, meu pai fazia assim, foi assim que eu aprendi. Só que aí a gente chega na vida adulta, um monte de coisa mudou, porque o mundo muda hoje numa velocidade extremamente rápida, e aí você fala assim, não, mas aquilo não me serve mais. Mas e aí meu pai e minha mãe, como eles ficam, aqueles valores que eles me ensinaram? E aí, o olhar espírita nos ajuda a perceber o seguinte: existem valores que estão diretamente conectados às leis de Deus, que estão diretamente relacionados ao que são as leis naturais. E existem outros que são circunstanciais, que os nossos pais também nos ensinaram coisas que eram circunstanciais, que estavam de acordo com aquilo que eles experimentaram na família deles, na época que eles viveram. Então, quando a gente vai estudando e vai adentrando uma doutrina como a doutrina espírita, é libertador por isso, porque eu posso rever e dar novos significados à minha história, aos meus valores e fazer escolhas. Não é libertador a gente saber, por exemplo, que somos uma alma imortal, que somos um espírito que vai viver muito para sempre e que hoje eu posso estar vivendo numa determinada experiência que pode ser mais ou menos agradável, mas ainda assim eu sei que ela vai passar. E eu vou viver outras experiências. Então, se eu estou passando por um momento muito duro e difícil, eu vou encontrar na doutrina ferramentas para lidar com esses momentos, mas o principal é que isso vai passar. E isso faz uma diferença brutal nas nossas vidas, porque a gente não leva mais as coisas a ferro e fogo. As situações, quando são difíceis e são dolorosas, vamos sentir, vamos sofrer, vamos entristecer, vamos ter raiva, medo, tudo, porque continuamos sendo seres encarnados no planeta Terra, no século XXI, com as mesmas dores que todos os outros. Entretanto, podemos já trabalhar no nosso íntimo que não é necessário, por exemplo, desespero diante de uma determinada situação, que é uma lei natural, como o adoecimento de entes queridos, como o desencarne desses mesmos entes queridos. Então, assim, entender isso, mais do que entender, viver esse conhecimento nos liberta, e muito. Pois é. A gente vê, fazendo assim uma menção a Chico Xavier, tinha, parece que no quarto dele, tinha um quadrinho escrito "Tudo passa". Tudo passa, né? 3 pontinhos, tudo passa.
Não tem jeito, né, Marcelo? Então, entrando assim nessa linha do que a gente está conversando, numa abordagem recente até que você fez daquela palestra sobre a temática agora do Setembro Amarelo, né? A questão da eu não gosto nem de falar do autoextermínio, eu não gosto de falar essa palavra, né? Mas do autoextermínio, né? Vamos falar, todo mundo sabe o que é. Então, tomando a gente tem escolhas que a gente faz na vida, né, Marcelo? Então, essas escolhas têm muita base nisso que Cláudia acabou de comentar, como é que a gente encara, como é que a gente vê as questões, né? Então, nesse caminho, o que você poderia sugerir, Marcelo, até pegando assim um gancho em relação até àquela abordagem, o que você poderia nos dizer sobre o olhar espírita, o quanto que ele poderia contribuir e evitar, vamos dizer, esse ato infeliz, e infelizmente ainda é assim muito comum, né? A gente... Flávio, nós não podemos nos esquecer que você não consegue escolher quando você não tem material. Não tem material, não tem escolha. Você estava dizendo, Cláudia, sobre a nossa educação doméstica. Então, você passa uma vida sob opressão de uma ideia, uma monoideia familiar, e normalmente as famílias não gostam, tem famílias opressoras, não gostam quando os filhos se libertam, não gostam quando os filhos vão para uma universidade, não gostam quando os filhos começam a se relacionar, porque eles veem outras instruções. Não estou dizendo que sejam boas instruções, mas se vê outras instruções. Para nós podermos aprender a escolher, nós temos que ter um manancial de instrumentos e de elementos que nos vão dar escolha. Se eu entro num restaurante e é frango ensopado, frango ensopado, frango ensopado, frango ensopado, frango ensopado, eu não tenho escolha. Eu só como frango ensopado. Pelo menos pode ser frango, mas dá para você servir um dia a parmegiana, dá para você servir um dia a milanesa, tudo bem, eu como frango, eu não tenho problema com frango. Mas me varia esse frango. Então, é difícil nós fazermos opções e escolhas a partir do momento que nós não temos uma variedade de opções. Quando você fala sobre o olhar espírita e fala sobre como ele pode ajudar a gente a sobreviver, porque o olhar espírita, ele é mais uma opção. Uhum. Ele se apresenta para você e para mim como mais uma opção. Ele fomenta uma ideia diferente daquela outra. Então, o que nós esperamos quando nos reunimos aqui? Nós esperamos quando nós nos reunimos aqui que você que nos ouve, vou olhar para a câmera agora, a câmera da verdade, que você que nos ouve, pense assim, nossa, não tinha olhado por esse lado, não tinha visto esse foco. O meu foco estava só em cima e de repente falaram algo que desceu o meu foco para baixo, desceu o meu foco para a direita, desceu o meu foco para a esquerda ou jogou o meu foco íntimo. Então, assim, quando você fala sobre pessoas que se autoexterminam, antes de você fazer uma crítica, você tem que se perguntar quais eram as outras opções que ele tinha além disso. Quais eram? Quando você fala de uma pessoa que faz um aborto, você precisa perguntar quais eram as outras opções que aquela pessoa tinha antes daquilo. Então, o olhar espírita, ele existe para tirar palavras como: Cláudia, eu nunca imaginei que você pudesse dizer isso, Cláudia. Se eu te disser isso, eu mato o diálogo. Se eu disser para você, Tatiana, não, isso é pecado. Eu mato o diálogo. Então, o olhar espírita, ele orienta você assim, olha, você tem o direito de estar sofrendo, você tem o direito, inclusive, de pensar em acabar com a sua vida, é um direito inalienável seu. Mas aceite algumas opções, quem sabe essas opções não te ajudam a fazer essa revisão. Então, assim, a gente sente que o espiritismo, aqui nós estamos falando sobre o nosso programa, e para você que está em casa, cansado, com o desânimo da vida, achando que não tem mais jeito, que não vai voltar a chover nunca mais. Tem dia que eu acho que não vai chover nunca mais. Eu acho que o mundo já está acabando, a gente não vai chover, mas vou morrer seco. Não vai acabar. Pelo amor de Deus.
busque outras instruções, busque outros alimentos para você sair só dessa alimentação azeda, essa alimentação amarga, essa alimentação salgada que a vida vem te oferecendo, que te joga no lugar ruim. Há outras coisas boas, nossa, coisas boas demais, muitas instruções boas. Eu sinto que o Olhar Espírita, ele faz isso, ele tem essa condição de fazer isso. É te dar uma segunda opção. Me permitam, só estou falando muito, mas eu vou parar aqui 2 minutos, porque eu não consigo. Nós tivemos uma aluna de evangelização no Jardim Esperança, que ela teve 5 filhos, cada um com marido. A primeira, novinha, 16, 15 anos, e deu os 3 primeiros para a adoção. Aí um dia eu cheguei para a família, a mãe, e falei assim, fracassei como evangelizador, né? Ela falou assim, nunca. Por quê? Porque ela nunca pensou em abortar. O aborto era algo que não fazia parte do caminho dela. Eu falei, cara, eu nunca pensei nisso. Você deu uma linha de raciocínio onde o aborto não cabia. Então, a pessoa que se mata, às vezes, falta a ela um lugar para ela se segurar, para esse ânimo de viver. Acho que é isso. Pois é. Algum comentário, Cláudio, quer falar? Eu queria só complementar esse tema, porque, assim, dentro dessa perspectiva, de fato, a pessoa, quando pensa na questão de tirar a própria vida, ela geralmente não vê escolhas, até porque cada vez mais já se sabe, dentro da perspectiva científica, de que invariavelmente mais de 90% dos suicídios são cometidos por pessoas que estão em processo depressivo. E o que é a depressão? É aquele pensamento que fica fechado em si mesmo e que não tem opções nenhuma, ele não vê opções nenhuma, fica preso na sua própria dor, no seu próprio sentimento. E ainda lembrando, a pessoa não quer acabar com a vida a maioria das vezes, ela quer acabar com a dor. Ela quer acabar com aquela dor que ela não vê perspectivas de sair daquela dor. Então, se ela não tem outros recursos e não tem outras ferramentas, a ideia que lhe vem, ela muitas vezes vai em busca dela. Mas, como o Marcelo bem disse, existem outras opções. Existem saídas. A gente só precisa ajudar o que não está vendo, e se é você que não está vendo, busque, por mais difícil que pareça. Para de olhar para o problema e vamos tentar ver soluções, que elas existem. Pois é. Partindo assim para uma linha mais ativa, vamos dizer, nós estamos falando no aspecto de uma abordagem de tomada de consciência em relação a certos princípios, a certas colocações que podem, digamos, abrir o nosso olhar, né, para uma outra abordagem, para outras perspectivas, um horizonte que se abre. Quando a gente fala de espiritismo, é importante frisar, né, eu senti assim, é como fosse um horizonte que descortinasse imenso na minha frente. É uma perspectiva completamente, uma abordagem... para onde caminhar. Você tem N opções de exame, você passa a ter uma visão de vida que é de uma coisa assim avassaladora, descomunal. É uma dimensão, que você entrasse numa nova dimensão. É como se descortinasse para você uma outra dimensão. É o mundo espiritual se apresentando para você na sua, com toda a sua força, com toda a sua... se revelando para você. Então, é um processo realmente que o neófito, né, quando se depara com isso, ele fica doido, né? Quando ele descobre isso, quando ele pega uma obra como A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, né, da lavra de Chico Xavier, é uma coisa assim, louca, embora tem passagens ali, né, Marcelo, que demanda o cara ter uma certa bagagem de conhecimentos para poder, digamos, decifrar e compreender mais profundamente essas obras, realmente aproveitá-las mais por completo. Mas nessa linha, a gente fala muito do conhecimento, mas a gente precisa examinar como que o conhecimento se revela na nossa vida, como que esse conhecimento ele se manifesta, vamos dizer, na nossa vida. Você, quando estava falando na questão do autoextermínio, eu me recuso a falar a palavra, não é? Quando a gente fala do autoextermínio, existem, digamos, situações em que precisa haver, digamos, uma ação externa,
também, porque essa pessoa tem dificuldade porque esteja em depressão, porque esteja num processo qualquer, ela por si só, de repente, vai ficar difícil para ela resolver. Então, muitas vezes, você precisa de uma intervenção externa. Então, essa intervenção externa, muitas vezes um médico não está disponível, um psicólogo não está viável por algum motivo, e aí são aqueles encontros circunstanciais, casuais, entre aspas, às vezes, que vão acontecer, e há que haver uma ação externa. Essa ação externa tem muito a ver com um sentimento fundamental que, infelizmente, só assim, de uns 10 anos para cá que a gente ficou com essa palavra mais na cabeça, que seria a empatia, né? A empatia. Então, a empatia ativa. Você falou sobre uma outra coisa ativa. Escuta ativa. Estamos falando de empatia ativa, que talvez seja uma abordagem mais aberta, mais genérica, né, sobre esse ponto. Então, eu acho que nós, espíritas, o olhar espírita, ele cativa em nós o sentimento de empatia. Não é, Marcelo? O que você acha? Então, o espírita estaria em condições, talvez, de fazer essa escuta, ou de essa atenção em relação aos problemas da gente. Não digo apenas esse problema extremo, né, que a gente pegou uma extremidade, mas às vezes outros problemas em outros níveis, né? E muitas vezes a abordagem, a colocação espírita, especialmente inspirada. É muito interessante, a minha esposa Rita sempre fala isso, às vezes ela tem alguns encontros com algumas pessoas e ela se sente completamente envolvida e inspirada em algumas abordagens que ela faz. E impressionante, a pessoa de chorar, né? De chegar a chorar, chegar a verter lágrimas realmente em função do que ela colocou, né? Daquela coisa que foi revelada, que parece ser uma força, uma sacudida que a pessoa força recebe. Estranha, como não diria Caetano Veloso, né? Pois é, né, uma força estranha. Então, esse desenvolvimento empático, ele é muito importante, né? Flávio, veja, nós estamos aqui hoje, só você com o seu celular ligado com as suas anotações e Cláudio, as pessoas não ouvem mais, Tatiana. Elas não ouvem. Elas ouvem, só um instantinho, esqueci o arroz no fogo. Ah, só um instantinho, peraí, o cachorro, prende o cachorro. Então você se sente desprestigiado. Sim. Tatiana, você sabe ouvir? Você acha que você sabe escutar? Fala pra mim. Eu quero saber. Eu tenho algumas dúvidas se eu sei escutar ou não, porque geralmente a reclamação vem dos filhos, né? Mãe, você não tá me ouvindo. Mas é que às vezes esse meio acelerado que a gente vive, a gente tem que dar uma freada e falar assim, opa, realmente eu tenho que olhar ao meu redor. E a gente às vezes deixa isso passar, principalmente naqueles que são próximos a nós. Que é de onde nasce o suicídio. Exatamente. De lado da gente. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Quando alguém chega para você e lança o seu problema, você ajuda a resolver o problema ou você lança o seu problema que você acha que é maior? Não, aí não dá para disputar problema, né? Não dá. Ah, igual aquela conversa assim, menina, tô com uma dor nas costas. Não, você não sabe a minha dor. A minha é maior que a sua. Então, assim, depois que eu realmente comecei a estudar a doutrina espírita, eu achei muito interessante que a gente desperta para esse momento de escutar a dor do outro, né? Até porque nas reuniões de desobsessão é exatamente o que a gente faz, né? A gente escuta a dor de quem já não está mais aqui e a gente aprende com essas dores. Vamos dar um tempinho que a gente vai precisar dar um break agora, tá? A gente vai dar um break, pessoal, mas a gente volta já já, tá bom? Essa mensagem diz respeito a você que rala, que se dedica e quer um Brasil melhor. Um Brasil que respeite a sua força e capacidade de liderar e produzir. Que respeite o seu direito de ir e vir sem medo. O seu direito de se sentir segura e acolhida para seguir em frente. E que entende que esse respeito precisa ser exercido e defendido todos os dias. Só teremos um Brasil melhor com respeito às mulheres. Brasil, União e Reconstrução.
Seguindo então, amigos, aqui com o nosso programa Olhar Espírita, hoje com essa abordagem falando sobre o cerne do programa, né? Sobre o objetivo do programa, realmente, hoje, né? Nessa data em que estamos festejando aqui o primeiro ano desse projeto bendito que chegou, que nos colocou, vamos dizer, fomos de alguma forma conduzidos a ocuparmos essa função para divulgação da doutrina espírita, dos conceitos espíritas. Estamos falando aqui sobre algumas situações, sobre escuta, né, digamos assim, sobre a empatia, e em seguida Marcelo lembrou também da questão dessa escuta ativa que precisamos desenvolver, porque certamente se desempenhamos, fazemos de uma forma parcial isso, mas com uma devida atenção, com o devido cuidado, né, a gente desenvolver uma condição de uma escuta melhor para a gente poder se tornar mais perceptivo aos problemas que às vezes passam no íntimo daqueles que convivem conosco, ou até que não sejam da nossa convivência, mas que têm alguma ligação conosco e que a gente precisa estar atento a alguns sinais. Você poderia falar alguma coisa para a gente sobre isso, Cláudia? De como que a gente vai desenvolver melhor essa escuta, como que a gente deve trabalhar isso, isso colocando a condição, inclusive, dentro assim, desses conceitos espíritas que a gente já tem alguma abordagem, vamos dizer, né? Sim. A gente estava conversando aqui, fácil não é a escuta, porque muitas vezes a gente está escutando o outro, mas a cabeça está pensando nos seus problemas, naquilo que você já passou parecido com aquilo que a pessoa está falando. E isso verdadeiramente não é escutar. Você está ali deixando que aquela informação entre, mas você não está se preocupando com a dor que o outro está ali expressando para você. Você não está verdadeiramente ouvindo aquele. Uma outra coisa muito comum que a gente faz é assim, eu até estou ouvindo, mas aí eu já tenho assim que a pessoa mal acabou de falar, eu já tenho uma solução para você, porque eu sei qual é a resposta para o seu problema. Né? Então, quando eu não estou ouvindo as minhas próprias dores, eu estou vendo uma solução, porque eu resolvo o problema dos outros com facilidade. O que também é mais um equívoco, porque muitas vezes, principalmente uma pessoa na condição de sofrimento, que está pensando em acabar com a própria vida por razões pessoais, ela às vezes só precisa ser ouvida naquilo que ele está dizendo. Mas como a gente pode ouvir o outro? Como é que eu posso mostrar para o outro que eu estou ouvindo ele? Existe uma técnica que é muito simples, e quanto mais você fizer isso sinceramente, mais você se aproxima da dor do outro, que é ouvir aquilo que ela está falando, repetir algumas palavras. Então eu digo para você assim, eu estou passando um problema com a minha família, com o meu filho, isso. Ao invés de eu dizer que eu já sei qual é a solução, ao invés de eu dizer que o meu filho, minha filha é pior do que o seu filho está fazendo, eu digo assim, então você está me dizendo que a dor, você está passando por um problema com o seu filho e que você está com dificuldade de lidar com isso? Pronto, às vezes basta isso, que o outro vai se sentir atendido naquilo que ele está trazendo de dor e de sofrimento, né? Porque a gente tem um outro problema, a gente acha que tem que dar resposta para a dor dos outros. Não tem que dar respostas. Às vezes a pessoa não quer falar, então fica do lado dela, se mostra companheiro. Existem formas da gente mostrar o interesse. E eu não estou dizendo que quando a gente dá soluções ou quando fala do seu problema, você não está interessado. Não é isso. Mas não é a melhor maneira. Porque uma pessoa que está com um sofrimento muito grande, ela não quer saber qual é a sua resposta, que você tem um problema pior do que o dela. Ela só precisa ser acolhida na sua dor. E aí a gente não acolhe quando faz essas coisas. Pois é, a questão dos problemas que a gente enfrenta na nossa vida aqui, nessa passagem nossa pelo plano material. Veja bem, é como nós entendemos, né? Estamos aqui e viemos aqui definidos com um determinado projeto existencial, um projeto de vida. Esse projeto, essa programação, ela visa resolver alguns problemas, algumas pendências nossas, individuais, em função de problemas que nós criamos ou que nós geramos lá no passado, que não foram resolvidos. Que problemas foram esses? Foram algumas situações em que provocamos, digamos, pelos nossos deslizes,
desatinos com a lei maior, com as leis de Deus. A gente se comprometeu com as leis de Deus, com as leis em algum momento, em alguma passagem, em alguma situação. E nós que fomos causadores desses distúrbios, desses problemas, nós vamos ter o dever de resgatá-los, de retificá-los. Aquela guerra que eu fui causador, eu vou ter que também ser o fomentador da paz, que possa, digamos, de alguma forma, cobrir, como disse Pedro, né, a multidão dos pecados. Então, quer dizer, a multidão dos pecados vai depender de uma ação atual, de um esforço atual, no sentido da gente tentar melhorar as coisas, tentar corrigir as coisas. Então, nesse processo, existe um processo de conscientização, não é, Cássio? Essa consciência... O Ananias, né, que se materializou aqui agora. Ah, sim, perfeito, é isso mesmo. O emissário de Ananias, emissário direto do amor e caridade, pois chegou não um aeróbus vermelho que está está aqui presente. Nós temos aqui conosco também o Cássio Nascimento, que também faz parte do nosso projeto, que chegou um pouquinho mais tarde, mas está aqui presente também para poder dar a contribuição nesse nosso debate. Então, essa consciência, né, Cássio, digamos, que o espírita que o olhar espírita vai propiciando. Eu não digo nem o espírita, porque o olhar espírita, digamos, é a dinâmica, vamos dizer, do espiritismo, vamos dizer. Ele está levando às pessoas exames da vida, exames da existência sob a ótica espírita. E, às vezes, ela não precisa ser necessariamente espírita para ter essa visão. Na verdade, a doutrina espírita, essa filosofia fantástica que o Kardec nos traz com a espiritualidade, vai nos mostrar esse prisma diferenciado. A vida se torna assim um pouco mais explicada daquilo tudo que nós já trazemos de bagagem ao longo das nossas jornadas. Então, quando ele abriu esse campo e a espiritualidade trouxe esse conhecimento que já estava conosco, mas estava encoberto, quando ele diz que rasga o véu, o Emmanuel tem uma página que fala sobre isso, muito interessante, ele consegue mostrar para o outro que a vida é muito mais do que a gente consegue ver. Então, esse olhar espírita, principalmente para quem é espírita e trabalha, e são tarefeiros, enfim, que tem uma jornada espírita, como aquele que está começando e como aquele que nem está em doutrina espírita, mas tem um olhar espírita. Porque o olhar espírita não é do espírita, o olhar espírita é do universo. São os valores espirituais, os valores que o Cristo nos trouxe a pedido do Pai. Não é dele também, não, é do Pai. Ele é a representação viva do Evangelho, mas o Evangelho é de Deus. Olha, você vai lá e vai ajudar. Eu vou por amor. E veio, e mostrou. Só que a gente não conseguiu captar naquele tempo, porque não estava pronto. Passou-se séculos, 18 séculos, para que se chegasse a esse ponto fantástico desse olhar. Agora não, agora é a hora da verdade. Moisés vem com a justiça, Jesus com o amor, mas um amor incomensurável, porque era um amor pelo inimigo, porque até então tinha um amor pelos profetas, mas tem um amor pelo inimigo. Quem trouxe foi Jesus, que os judeus não admitiam isso, mas é um novo olhar. E vem a doutrina espírita com a verdade, junta justiça, amor e caridade. É como se fizesse um bolo, você junta tudo, bota no liquidificador, bate, separa a farinha, separa o ovo. Não tem como separar mais. Então, justiça, amor e caridade, olhar espírita de uma vida muito maior do que essa que a gente percebe na Terra. Porque a Terra é só uma jornada, é só uma parte dessa história gigantesca que nós temos que seguir. É a visão de eternidade, que nós já até falamos aqui no início do nosso episódio, né? Nós falamos um pouco sobre justamente isso, essa visão de eternidade que envolve conceitos que são universais, né? Eles não são, digamos, que você possa dizer, numa visão proselitista, ou que confinar ele dentro da questão da doutrina espírita, que são conhecimentos que deveriam estar presentes nas outras religiões também, de uma forma completa, plena, mas muitas vezes
talvez atrapalhado por certos dogmas, por certos conceitos, né, que, digamos, estreitam a visão e não permitem, vamos dizer, uma coisa básica para o espírita, fundamental para o espírita, que me encantou no espiritismo e que me trouxe para o espiritismo, foi a possibilidade do questionamento, de você perguntar, colocar questões. Sabe? Você não tem uma coisa fechada, você não tem um conceito fechado, que é isso e está acabado. E mais do que isso, encontrar respostas, né? Também, com Porque certeza. durante muitos séculos a gente, primeiro, não podia questionar. E quando questionava, são os desígnios de Deus. São os desígnios de Deus, né? São coisas de Deus, coisa... Então, peraí, sabe? Aquele senso de justiça, ele cresce dentro da gente equivocado, porque a gente fica achando assim, poxa, mas isso é justo? Aí a gente conhece a doutrina espírita e a gente fala, é justo sim. Você pode dizer que esse olhar espírita sobre a humanidade, ele é sério, ele é tão importante, ele é o foco, que você vai observar que o espiritismo ele é a única religião que surge da dúvida humana. Do Livro dos Espíritos são indagações do encarnado para o desencarnado. É a única religião que tem como objetivo responder à dúvida humana, aquilo que o humano sente, sem medo de responder. Porque aí, acho muito legal, quando você estava falando sobre ouvir, você vai ver que o grande mestre de escutar foi o Cristo. Porque ele era o seguinte, você chegava lá, com ranceníase, lepra, época, caindo os pedaços, e ele perguntava, o que queres tu de mim? Porque vai ver, o cara estava feliz com a lepra, ele queria ser rico, ele queria fazer sei lá, e viver com Herodes. Então, assim, acredito que esse também é o foco para o olhar espírita. A liberdade de querer do outro e a consciência que mal querer ou bem querer colocará você no seu lugar de escolha. Sabe, eu vejo que muito isso é a questão, sabe? Quando chega lá o paralítico de Cafarnaum, né? O que queres de mim? Içam ele por lá de fora, descem ele numa sala, o cara paralisado, e ele ainda pergunta, o que queres tu de mim? O que eu tenho para te dar? Porque o Cristo entende que aquilo que é legal para você pode não ser legal para você. E ele desmonta dentro de um olhar que a gente fala assim, gente, qual é a relação do espiritismo com o cristianismo, com o evangelho? Toda! Porque a doutrina espírita é uma doutrina de liberdade. Liberdade e responsabilidade. Faça e responda por isso. Faça e responda por isso. Faça e obtenha lucro disso. Faça e obtenha respostas legais disso. Não faça, não obterá. E o Cristo agia exatamente assim, né? O reino de Deus começa hoje para você. Faça isso. Eu não quero fazer isso agora, então vai começar amanhã. Não te amaldiçoava, te lançava no inferno. Então eu sinto que o olhar espírita, ele tem essa função. Nós queremos libertação das pessoas. Nós não queremos tirá-las de um cativeiro e colocá-las em outro. Mas tem certo espírita que quer botar no cativeiro, Cássio. Sim. Eu sei. O olhar espírita, ele tem realmente essa grandiosidade, né? Que é de nós podermos não só fazer perguntas, mas a partir do momento que você faz perguntas, você aprende a pensar. Que a gente não aprende a pensar de um modo geral, porque a escola não ensina a gente a pensar. Ensina a gente a, infelizmente, decorar. São poucos os recursos pedagógicos que nos levam a isso. A gente está com o modelo de escola, enfim. E a doutrina espírita ensina a gente a pensar. Quando você começa a ler o Livro dos Espíritos e vai vendo como Kardec construiu aquele livro, a partir das perguntas que ele foi fazendo. Quando você lê o Livro dos Médiuns, inclusive faz parte da metodologia de Kardec. Ensinar a gente a pensar nisso. Ele fala, você tem que observar o fenômeno, você tem que analisar o fenômeno que você está observando, depois vai tirando as suas próprias conclusões a partir daquilo que você observou, analisou, e vai confrontando com os outros. Então, o olhar espírita é um olhar que nos ajuda a pensar, por isso amplia tanto, por isso você fala, nossa, entrei numa outra dimensão,
porque as portas e as janelas do pensamento, da reflexão, do entendimento vão se abrindo. Isso é fantástico. Aproveitando o gancho, né, 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, e Kardec faz a pergunta à espiritualidade sobre como ia ser, como ia acontecer aquele livro, porque aquele livro trazia a moral do Cristo, o que ele tinha de moral, não colocou nada de fenômeno, só a moral do Cristo. E ele pergunta assim, e o clero, como é que vai responder? Ele pergunta assim claramente, e o clero? Eles vão gritar, e de fato aconteceu. A igreja romana proibiu, colocou lá numa lista não sei o que, impróprio, não sei o que, está escrito... Index proibitório. Isso, foi isso que aconteceu. Este livro, o católico não pode ler. Proibiu. Então, só o proibir já é um cativeiro, que o nosso Marcelo está falando. É isso. A doutrina espírita não tem cativeiro. Apesar de algumas casas criarem um cativeiro às vezes, nós não temos cativeiro. A doutrina é livre. Tanto é que casa espírita pode ser frequentada por Mas é por religião. isso que Herculano Pires, que é a única pessoa que pode fazer mal para a doutrina espírita, é o espírita. É o próprio espírita. Porque o que vai ser da doutrina espírita no futuro? Qual foi a resposta? O que os espíritas fizerem dela. Exatamente. Porque ela vem de um plano superior, vem do universo, vem de um conhecimento que a gente ainda está longe de absorver. A gente está caminhando para isso. Graças a Deus, posso dizer assim, eu consegui a doutrina espírita chegar em mim, porque se eu não tivesse na doutrina espírita hoje, certamente já estava num caminho perdido outra vez. Temos um ponto assim que nós vamos assim para a gente partir para o nosso fechamento. É muito amplo isso aí, o conceito que a gente vai abrir agora, mas é interessante que vai dar margem para a gente poder conversar algumas outras coisas. Vejam bem, acho que o fundamental no olhar espírita também é que ele nos revela a nós nos reconhecermos como espíritos imortais. Eu, individualidade, eu, espírito imortal. E aí, quando a gente se depara com essa verdade, não é? A gente se depara com esse conceito, com esse entendimento, a gente vai, inevitavelmente, baseando nos conceitos espíritas, a gente vai compreender que a reencarnação realmente é uma coisa necessária, totalmente necessária. Eu vou ter que volver aqui a esse planeta muitas outras vezes, porque uma existência só de 80, 90 anos, 100 anos que seja, não vai ser suficiente para que eu possa, digamos, aprender tudo que eu tenho que aprender, experimentar tudo que eu preciso experimentar, desenvolver moralmente tudo que eu tenho que desenvolver, espiritualmente tudo que eu preciso alcançar. Então eu vou ter que voltar muitas vezes aqui. Mas nesse vai e vem, a gente sabe que algumas situações vão acontecendo e que vão acarretando dificuldades para nós. Facilidades em alguns aspectos, naquilo que a gente logrou êxito e executou na conformidade da lei maior, não da lei dos homens também, né? Porque a lei é inspirada na lei maior, mas, né? Pois é, a gente vai se comprometendo e vai tendo que voltar já com esse ranço a ser resgatado, né? Então, nesse processo, a gente tem a consciência espírita, né? O olhar espírita da vida nos remete no estado íntimo, né? Quando a gente faz esse olhar para dentro de nós mesmos, a gente tem a nossa consciência. Eu tenho uma consciência de que eu sou um espírito imortal. Então, quando a gente se conscientiza disso, a gente começa a enxergar que a gente traz uma bagagem do passado que remete a umas certas influências, certas tendências, né? Certos pensamentos fugidios, às vezes muito constantes, que estão presentes em nós. Quem pode falar sobre isso aqui é a Cláudia Alcântara. Falou na cabeça, né? Deixa ela falar um pouquinho. Fala pra gente aí, Cláudia, o que você tem a dizer sobre esse ponto? Esse, inclusive, é uma dos pontos, né, que a doutrina fala bastante sobre essa questão de voltar para esse olhar íntimo, né, para que todos nós voltemos. Porque, assim, se o objetivo da nossa reencarnação é que nós
possamos evoluir moralmente, eu só vou evoluir moralmente a hora que eu me enxergar do jeito que eu sou. Enxergar o quão eu caminho em acordo com a lei de Deus e o quão eu caminho em desacordo com a lei de Deus. Eu preciso ter essa coragem de resgatar esse meu olhar para dentro, esse olhar espírita agora para dentro, para o nosso íntimo, para ir em busca do meu ser profundo. Porque, assim, o nosso espírito, ele tem a possibilidade de se conectar com o que é divino, com o que é puro, porque está em nós. Como a gente aprende com a doutrina espírita, a nossa consciência foi ali, depositada, quando fomos assim criados. Então, quando Jesus diz, sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais, não é uma alegoria, é uma realidade. Só que é uma realidade que está em nós ainda muito em germe, em semente para ser despertada. E o que vai despertar essa semente? As reencarnações. Cada encarnação que eu vivo, que eu passo as minhas experiências, me relacionando com pessoas, desenvolvendo sentimentos, amadurecendo o meu pensamento, moldando o meu comportamento. É esse processo que vai permitindo com que eu me torne quem eu sou hoje. Aí eu esqueço tudo. Ah, mas como assim? Você esquece tudo na encarnação seguinte? Aí você perdeu tudo? Não. Aquilo que é essencial, que foi o seu despertamento como espírito imortal, tá lá. Isso não vai se perder. Isso vai aparecer. Agora, aquilo que você praticou, que faz parte dos desvios, é até melhor que a gente esqueça. Porque se a gente lembrasse, a gente ia viver num processo de ou não ligar para mais nada, já estou perdido mesmo, ou de culpabilização. E é outro problema, porque se eu me culpo o tempo inteiro eu não consigo amadurecer. Então, assim, a lei de Deus é perfeita. A gente é que precisa entender e amadurecer isso no nosso íntimo. Passar por esse processo é o que nos é dado em todas as encarnações. Para isso estamos aqui. Perfeito. Obrigado, Cláudia. Nós estamos já no final do nosso programa, né? Esse programa agora comemorativo. Esperamos agora tocar para o nosso segundo ano, né? Prosseguindo agora nesse novo formato de 2 episódios de 30 minutos. Né? Nesse caso especificamente foi um programa um pouco mais extenso, em 2 blocos, em função da data comemorativa. Mas normalmente a gente vai ter agora os episódios sempre com 30 minutos de duração, justamente num formato que é mais adequado dentro do YouTube, né? E tudo. Uma outra sugestão também que foi feita com relação até a nossa prece. A gente vai passar a fazer a prece em off, vamos dizer, não vamos fazer a prece dentro do programa, mesmo porque o tempo nosso é curto também, mas a gente precisa estar em conexão, como bem lembrou aqui a Cláudia, a gente precisa estar atento a isso. Então, meus amigos, grato aí pela presença dos companheiros, Marcelo, Cássio, Tatiana e Cláudia, que aqui estiveram conosco, debatendo sobre esse tema, Olhar Espírita. Esse foi o nosso tema de hoje. Muito grato pela presença de todos vocês. Até a próxima. Até o próximo programa Olhar Espírita.